aquilo que você tem experimentado. Vai além, vai além. Mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor nos ensina algo muito tremendo. Ela nos ensina que no momento em que Simão se converteu e ele começa a seguir os discípulos, ele olha que aqueles homens tinham algo maior na vida deles. E quando ele olha para aquilo, ele fala: eu quero aquilo que eles têm. Eu quero tudo isso que essas pessoas estão vivendo. Assim como nós queremos muito mais deles. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Simão, ele chega diante dos apóstolos e diz o seguinte: eu quero isso que vocês têm. E por isso, eu estou disposto a pagar uma quantia muito alta por isso que vocês têm e vocês podem dar a mim. E aqui é que nós entendemos a grande frustração do coração de Deus em relação a nós. A grande tristeza do coração de Deus em relação às nossas vidas. Sabe por quê, gente? Nós entendemos que Simão, quando ele chega diante de toda aquela beleza que Deus tem para fazer em nossas vidas, Simão, ele busca tudo aquilo, mas através de um atalho. Ele quer, através de um atalho, conquistar todas as coisas que Deus deu para aqueles homens. E você vê que os apóstolos, quando andaram com Jesus 3 anos e meio, o Senhor falou: não vão embora da cidade, ficar no alto daquela casa e clame a Deus, esteja em oração, porque em determinado dia o Espírito Santo será derramado sobre a vida de cada um de vós. Mas sabe o que acontece? Hoje em dia não é diferente da vida de Simão. Hoje em dia nós vemos: poxa, que legal, cheguei agora na igreja, conheci Jesus, eu vi a transformação que ele fez na vida de muita gente, e eu quero muito mais de Deus sobre a minha vida. Mas sabe o que eu faço? Deus, vamos fazer um acordo. Eu venho 7 sextas-feiras fortes, tem que dar um tema, né? É 7 sexta-feira forte, vem na igreja, eu faço um negócio aqui com o Senhor, depois de 7 sextas-feiras, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem dado na minha vida. Senhor, eu venho 4 quartas-feiras da conquista, faço um voto com Deus, porque eu sei que depois das 4 quartas-feiras da conquista, o Senhor me dará tudo aquilo que eu quero. Sabe, gente, e da mesma forma, nós nos enganamos diante do Senhor. Porque o que Deus quer para você não é que você conheça os milagres dele. Não é que você veja o Senhor abrindo o sol no meio da madrugada só para você. Ou como no livro de Josué, quando Josué orou, o Senhor parou o sol para que o dia fosse prolongado e ele obtivesse vitória contra os inimigos dele. Deus, ele pode fazer muito mais para mim e para você. Mas o que Deus quer é que você esteja diante dele, clamando a ele, andando com ele, se tornando íntimo de Deus e conhecendo o Deus do milagre, o Deus do poder e o Deus da vitória. Sabe, há uns dias atrás eu preguei uma mensagem aqui na igreja, achei muito legal, no final do culto, todo mundo disse assim: pastor, não volta para a igreja. Não, deixa Deus falar no seu coração. Sabe por quê? Porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vemos assim: Abraão andou com Deus, recebeu a promessa. Fulano de tal andou com Deus, e Deus fez uma promessa. Ciclano viu milagres e maravilhas, e Deus fez uma promessa. E aí no final do versículo diz assim: e todos esses morreram sem verem o cumprimento da promessa. Está lá em Hebreus 11, Abraão não viu o cumprimento da promessa. Mas o texto diz assim: e saudando-a de longe, se alegraram e descansaram no Senhor. Sabe por quê, gente?
quando você vê o texto e a vida de todos esses homens, Deus deu a eles uma promessa. Deus deu a um a promessa de uma terra prometida. Deus deu a outro a promessa de um palácio. Deus deu a outro a promessa de um reino. E todos eles caminharam em direção àquilo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que no meio do caminho, a alegria deles era tão grande em terem conhecido a Deus, que o cumprimento da promessa se tornou secundário na vida deles. Mas sabe o que acontece? Deus quer que você viva uma vida, como diz o texto, vivendo os sinais e as grandes maravilhas de Deus na sua história. Mas o que Deus nos chama é a viver uma vida com Ele, e não uma vida querendo atalhos para receber aquilo que Deus pode nos dar. A grande verdade é que hoje em dia nós vivemos uma vida cristã dentro de um McDonald's. Você entra na igreja e depois de meia hora você quer sair e já receber na sua mão tudo embaladinho, bonitinho, maravilha, vamos para casa, e aí a coisa aconteceu. Mas se esquece que Deus tem muito mais do que aquilo que os seus olhos possam contemplar, muito mais do que a sua mente possa imaginar, porque a palavra do Senhor diz que os caminhos dele são muito mais altos que os nossos caminhos. O que Deus tem vai além. O que Deus tem vai além dos nossos pensamentos. Ontem, o Senhor me fez nessa tarde lembrar de uma coisa muito interessante que aconteceu. Nós tivemos um evento aqui na nossa igreja para crianças. Nós temos aqui na igreja 110 cadeiras. Nós tínhamos 110 pessoas. Nós tínhamos pessoas em pé no fundo, pessoas ali fora e tínhamos pessoas aqui em cima. Nós fizemos um evento muito bacana com as crianças. Nós tivemos um grupo muito legal dos nossos adolescentes tomando essa área. Um monte de criança, um tempo maravilhoso. O tema da mensagem era sobre a influência da música secular na vida das crianças. E a ministradora ontem, ela passou um vídeo, você pode até procurar na internet, o pastor Rui Giglio, que ele é o líder do Ministério Paixão para Cristo. Os caras têm viajado o mundo inteiro fazendo reuniões. E é interessante que aonde ele vai, ele só tem uma mensagem. E a mensagem que foi passada ontem, justamente sobre a grandeza da obra de Deus e do milagre de Deus, quando Ele formou o universo. E aí, ele começou a trazer uns dados científicos, de que os cientistas, eles encontraram uma outra galáxia, e na nossa própria galáxia, eles inventaram um telescópio que chega tão próximo de uma estrela, que você pode ouvir o som da estrela. E aí eles gravaram o som da estrela, e ele estava falando sobre a criação que adora o Senhor. Salmos diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E aí esse telescópio chegou perto lá da estrela e começaram a fazer um barulho. E aí eles descobriram uma outra parte que tinha 16 estrelas juntas, e todas elas faziam um som junto, era uma orquestra maravilhosa. E aí eles pegaram uma baleia cantando no meio do oceano e fizeram uma mistura dizendo, gente, toda a criação, aonde quer que você vá, ela louva ao Senhor. Mostrando sobre a questão da criação que adora a Deus, e nós fomos criados para adorar o Senhor. E aí eles pegaram todas essas 16 estrelas, com mais essa outra estrela separada, juntaram o som delas, juntaram o som das baleias, e de ver que maravilhoso o som de toda a criação louvando a Deus pela humanidade. Tremendo, tremendo. Foi um evento bacana. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Nós nos reunimos toda terça-feira para orar. Nós temos cultos de quarta-feira. Nós temos eventos programados para a nossa igreja. Mas eu quero que você entenda que de todo o nosso grupo aqui, menos de 10% participam das nossas orações e dos nossos eventos. Eu, de verdade, tem vezes que eu falo, Deus, a gente faz de tudo.
Sabe, a gente vê a igreja, gente, você pode procurar em qualquer lugar que você for, na igreja do nosso tamanho, não tem uma estrutura que nós temos. E nós temos tudo a oferecer, mas poucos de nós querem mais da palavra de estar diante de Deus. Esse é o meu sentimento como pastor. Agora, olha o sentimento de Deus. Eu tenho muito mais para vocês. E é muito mais quando você anda com o Senhor e Ele vai revelar para você dia após dia grandes coisas. Mas nós queremos tomar atalhos, não queremos o Deus, mas queremos as coisas que Ele pode nos dar. E nós perdemos muito no relacionamento. É por isso que eu quero encorajar você nessa noite, dizendo para você que Deus tem uma mesa aposta para você. Uma mesa onde você pode desfrutar de todas as grandezas de Deus, de todos os milagres de Deus, de todas as bênçãos de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Mateus no capítulo 6, no capítulo 7, versículo 7 diz que pedi e será dado a você, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá a vós. Pois todo o que recebe, o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Eu quero que você entenda que atrás desta porta há um rei, sentado à mesa, pronto para te servir. Pronto para oferecer a você grandes coisas. Queridos, se você pudesse entender realmente o que Deus tem para você, você quereria muito mais do Rei, muito mais daquele que pode te dar aquilo que você nem pode imaginar. É por isso que ele diz assim, no capítulo 7 de Atos: Pedro, porém, respondeu, dizendo a Simão: o teu dinheiro seja contigo, para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. E aí você pode mudar a palavra dinheiro por qualquer coisa que você quiser. Eu não estou falando que a gente ofereceu dinheiro aqui para receber alguma outra coisa. Mas sabe o que acontece? Nós não temos muitas vezes a disciplina de buscar o Senhor. Nós não temos o interesse de buscar mais o Senhor. E muitas vezes nós não temos o compromisso de buscar muito mais da presença dele em nossas vidas. E aí a gente continua vivendo de atalhos, achando que Deus é um Deus bacana, que Ele aparece só no Natal com uma sacola gigante e Ele vai dar a bicicleta que eu pedi, Ele vai dar o videogame que eu pedi, e Ele vai dar o velotrol que eu pedi. Sabe de uma coisa? Deus tem muito mais para você. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são tão altos que você não pode imaginar. Grande é a obra que o Senhor tem na sua vida e na sua história. Por isso, queridos, eu quero encorajar você em nome de Jesus. Assim como Simão, que um dia ele conheceu a Jesus, ele reconheceu a palavra, ele começou a jornada. Não se desanime no caminho, dizendo: eu vou pegar um atalho, porque eu posso perceber aquilo no caminho. Se você continuar a jornada com o Senhor, Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te levar ali e te mostrar grandes coisas, porque a palavra do Senhor diz: há coisas grandes e ocultas que Ele tem para revelar para nós. Não. Para você que é amigo de Deus, para você que anda próximo do Senhor, para você que anda junto de Deus. Sabe o que você pode dizer amém a isso? Amém. A partir do próximo domingo eu vou começar a pegar mais pesado. Não, negócio do resposta. As igrejas americanas, se você vai, o camarada está pregando, o pessoal diz assim: amém, pastor, glória a Deus, gostei disso. O cara pode estar pregando bem ou pregando mal. Fala bem, fala mal. Gente, nós precisamos entender que Deus tem algo tremendo para você. É muito mais do que os nossos olhos possam ver. Sabe, muitas vezes quando eu chego na igreja, essa semana eu estava conversando com o Renato, eu dei um dado para ele que
falou assim, mentira, eu pastor, eu te mostro no papel. Quando eu falo a coisa, eu mostro no papel. Domingo passado, querido, tem uma coisa, eu não entendo a sua agenda, não estou discutindo nada disso, mas olha só. Domingo passado nós tínhamos 38 pessoas